Tensão durante a CPI da Covid-19 em Brasília. O relator Renan Calheiros ameaçou pedir a prisão do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten. A base governista reagiu. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Foi o depoimento mais tenso da CPI até aqui e os embates ocorreram durante quase todo o tempo. Fábio Weingarten foi convocado após conceder uma entrevista à revista Veja, na qual disse que a incompetência do Ministério da Saúde causou atraso na compra de vacinas. A CPI, o ex-secretário de Comunicação, diminuiu o tom, disse entender que a incompetência é ficar refém da burocracia. A revista Veja nomenclatura ao ministro Pazuello a incompetência. Eu entendo que a incompetência é ficar refém da burocracia. Acho que a burocracia, morosidade na tomada de decisões, que é característica da administração pública, é um problema nos casos excepcionais como a gente tem da pandemia. O ex-secretário afirmou que uma carta enviada pela empresa Pfizer permaneceu 2 meses sem resposta do governo federal. O documento teria sido enviado ao presidente Jair Bolsonaro, ao vice-presidente Hamilton Mourão e a outras autoridades, como o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Weingarten afirmou que entrou na discussão a respeito da aquisição da vacina, mas nunca participou de negociações formais. Nunca participei de negociação, senador. O que eu busquei sempre foi o maior número de vacinas para atender a população brasileira numa vacina que tinha maior eficácia. Isso foi o que eu busquei sempre, com bombardeios da imprensa em cima de mim e com muitos amigos doentes. O ex-secretário afirmou que o governo fez inúmeras campanhas publicitárias sobre a Covid-19. Ele negou qualquer interferência do presidente Jair Bolsonaro em propagandas relacionadas ao enfrentamento à pandemia. Questionado a respeito de declarações do presidente sobre vacinas, o ex-secretário afirmou: pergunte para ele. A cúpula da comissão disse que Weingarten estava desrespeitando o colegiado ao se furtar em responder os questionamentos de forma objetiva. O presidente da CPI, inclusive, chegou a suspender a sessão. Ele não seria chamado, só foi chamado porque ele deu uma entrevista, ele se ofereceu para vir aqui. E aí ele está aqui, tangenciando sobre as perguntas, depois a gente toma uma medida mais radical e aí vão dizer que nós somos isso e aquilo. Por favor, não menospreze a nossa inteligência. Ninguém é imbecil aqui. Vossa Excelência está confiando em quê lá na frente, meu amigo? Porque deixa eu dizer uma coisa. Pois não. Isso tem consequências futuras. Pois não. Só quem já enfrentou o processo sabe que isso não acaba amanhã. Seja objetivo e verdadeiro aqui na CPI. Na volta, Aziz afirmou que se Weingarten tangenciasse, ele iria convocá-lo não como testemunha, e sim como investigado. Pouco depois, o relator da CPI, Renan Calheiros, do MDB, chegou a falar em prisão. Se ele mentiu à revista Veja e a esta comissão, eu vou requerer a Vossa Excelência, na forma da legislação processual, a prisão do depoente. Apenas para dizer isso e para não dizerem que nós não estamos tratando a coisa com a seriedade. O senador Marcos Rogério, do DEM, rebateu. Pelo visto, só é bom o depoimento quando responde o que o relator quer ouvir. Isso ficou muito claro. A posição, a oposição, na sanha justiceira e vingadora, ao ver a matéria do secretário Fábio Weingarten, apressou em convocá-lo. E quando ele não parte para o ataque ao presidente da República ou ao governo, talvez fosse isso que alguns esperavam aqui, protestam, ameaçam, rechaçam, então ele não presta mais.